Olá, esse é o GED Entrevista, o novo quadro do projeto GED Online, que tem como finalidade o fomento e a produção acadêmica relacionados ao universo justo-esportivo nas redes sociais. Esse quadro tem por objetivo entrevistar grandes nomes do direito, do desporto e do direito desportivo. Me chamo Ingrid Grandini, sou aluna do nono período da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e membro pesquisadora do GED-FND, o Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Nacional. Hoje eu tenho a honra e o prazer de entrevistar o professor Dr. Ângelo Vargas, professor de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e coordenador do GED-FND. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, e a honra é minha estar convosco e poder estarmos juntos nesse momento para falar de um assunto que tanto gostamos, não é? Exatamente. O senhor, meu orientador, meu mentor e orientador dos meus amigos e mentor dos meus amigos, tenho certeza que é uma grande inspiração para muita gente, não só para mim. E eu queria começar com uma pergunta sutil, mas muito importante, né? O senhor, assim como eu, tem duas paixões, e eu queria saber que você contasse um pouquinho para a gente o que surgiu primeiro na sua vida, o desporto ou o direito? Ô Ingrid, eu acho que a gente poderia dividir esta pergunta, esse questionamento, em dois momentos. O que surgiu na minha vida pessoal e com o desenvolvimento, né, longitudinal da minha vida pessoal, como o direito e o desporto, o direito e a educação física se conectaram na minha vida. Sob o ponto de vista longitudinal, eu não posso negar que o desporto, obviamente, surgiu na minha vida primeiro do que o direito, do que a prática jurídica propriamente dito, porque foi o direito, o desporto entra na minha vida primeiro que naturalmente. E naturalmente porque ele entra com uma necessidade natural do desenvolvimento da criança Ângelo Vargas, há mais de meio século atrás. E isso vai ocorrer, como eu disse, por uma necessidade natural e reconhecimento familiar de que, para manter a saúde, o meu bem-estar, o meu equilíbrio homeostático, eu teria que fazer mais alguma coisa do que a minha especialidade na época, que era brincar. Eu brincava muito e estudava, mas eu brincava mais do que estudava, como qualquer criança, naturalmente. Eu fui muito estimulado, né, em termos motrizes. A minha capacidade motora talvez tenha se desenvolvido bastante até que eu chegasse à minha vida como atleta. Na minha infância, eu fui muito estimulado por um irmão bem mais velho que eu, muito mais velho que eu gostava muito de esporte. A minha mãe também sempre apreciou bastante o esporte. Eu sou de uma família de pessoas, de desportistas, né, de pessoas que sempre amaram muito o esporte e, concomitantemente, também o direito. Pois bem, então eu muito cedo, por uma necessidade biofisiológica, eu fui incluído em programas desportivos institucionalizados. Eu não ia bem na escola, e não ia bem na escola não por hipossuficiência cognitiva, mas por um déficit de atenção muito grande, por um interesse muito grande em várias coisas ao mesmo tempo, o que me tirava, pragmaticamente, a capacidade de realizar determinadas tarefas, nomeadamente as tarefas do processo ensino-aprendizagem. E, por via de consequência, naquela época, não era psicólogo, não tínhamos o orientador educacional, nós tínhamos o coordenador de escola e a professora e o médico. A sociedade brasileira, naquela época, a norma familiar seguia a ordem médica. Há, inclusive, uma obra escrita pelo eminente professor Jurandir Freire Costa, também, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Antropologia,
e que ele escreveu uma obra chamada Ordem Médica e Norma Familiar. E foi bem isso. Um médico pediatra, né, aconselhou para minha mãe, né, e disse o seguinte: olha, a senhora tem que levar o seu filho para praticar esporte, uma forma de diluir o excesso de energia que ele tem, para poder equalizar essas energias entre os níveis desejáveis de atenção para a escola e a prática dele social naturalmente. Enfim, e foi assim que o esporte surgiu na minha vida. Minha mãe, imediatamente... Eu gostava muito de jogar futebol. Joguei muito futebol, muita pelada na rua, não é? Eu tinha essa possibilidade. Eu morava num condomínio de edifícios em que tinham uma quadra, um campinho de futebol, e eu jogava futebol com os meus amigos, os mais novos, com os mais velhos. Eu já tinha alguma habilidade na posição que eu jogava e jogava com os mais velhos, mas onde eu me encontrei mesmo, apesar de ter jogado em categorias de base de futebol, eu fui desenvolver mesmo nas lutas. Primeiramente, me colocaram no judô. Do judô, um pouco antes, o judô atravessou toda a minha infância na prática do judô. No início da juventude, eu comecei a praticar a capoeira, e a capoeira eu cheguei a lograr algum êxito como atleta. A capoeira estava se estruturando e eu consegui, até numa determinada época, fazer uma prática desportiva que hoje está institucionalizada como desporto. Na época não era, era um jogo. Na minha época era vale tudo. No início da minha juventude, não é? Quer dizer, na passagem da minha juventude para a fase adulta, eu cheguei a praticar o vale tudo. E foi aí um momento de transição em que a minha família me chamou, nomeadamente a minha mãe, e disse: olha, eu não investi em você para isso. Ela queria dizer o seguinte: você está praticando como esporte uma atividade marginal. Isso era uma época. A atividade era marginalizada, mas eu gostava muito daquilo. Sempre gostei muito do desafio, das lutas, das artes marciais, que se chamava na época. E da capoeira eu migrei para o karatê, não saí nunca mais, continuo no karatê ainda hoje. Do karatê pratiquei de uns 20 anos para cá, comecei a praticar o jiu-jitsu. O karatê surgiu bem antes, pelo menos 20 anos antes. E no momento da universidade, eu era atleta, e por ser atleta, eu passei nos 2 vestibulares ao mesmo tempo, não por ser atleta, mas eu fiz uma má conexão. Eu era atleta e era muito concentrado, eu estudava bastante, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. Eu tinha dificuldade na escola pelo déficit de atenção, mas sempre gostei muito de estudar e acabei passando para 2 vestibulares. E uma das faculdades me sinalizou com uma bolsa de estudos que eu era atleta e me incentivou bastante. Foi especificamente a Faculdade de Educação Física. E eu passei também para o curso de Direito. Enfim, como eu sempre fui muito disciplinado, talvez seja por isso, por essa disciplina desportiva, eu consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo, Ingrid. Eu consegui fazer as 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu estudava de manhã, treinava a tarde inteira e, no final da tarde, eu ia para o outro curso superior. Acabei fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo e, desde lá do meio da faculdade, né, no meio do curso, quando você tinha que optar o que você ia fazer, eu já estava... A minha carreira como atleta, obviamente, começou a entrar em declínio, porque eu comecei a estudar mais do que treinar, comecei a ficar muito cansado, e eu sabia que nas lutas, na época, eu não ia chegar a lugar nenhum como profissional. Isso era uma outra época, hoje é diferente. E aí eu optei, continuei praticando, nunca deixei, né, de ser atleta, mas houve um momento em que eu tive que prestar mais atenção nos estudos, e foi nesse exato momento que eu entendi que eu podia unir as 2 pontas.
a educação física através do desporto e o direito. Por quê? Eu via que uma das maiores fragilidades eu tinha como ídolo, né, como modelo, a Justiça Desportiva do Estado do Paraná, que sempre foi um modelo para o Brasil, foi o primeiro Estado da Federação a estabelecer parâmetros, paradigmas para uma verdadeira justiça desportiva. Isso antes da Constituição de 1988. Eu comecei a estudar a justiça desportiva e vi que o que era mais carenciado para os atletas, eu já me preocupava com isso nessa época, era a compreensão do que era o direito. E as injustiças que ocorriam, sobretudo nos parâmetros da moralidade, da ética, manipulação de resultados, já naquela época, aquilo me incomodava muito. E eu entendia que não só o atleta que treinava era subtraído nos seus direitos, direitos de acesso à moralidade, como o público também, o desportista indireto, aquele que consumia o desporto, também era lesado no seu direito à veracidade, no direito à lisura, no direito à boa competição, à paridade de armas, à paridade de recursos, e sucumbia, muitas vezes, a uma espécie de corrupção. Foi aí que eu uni as duas pontas e disse: esse vai ser o meu ideal, lutar contra isso e ajudar no meu país a construir uma verdadeira educação e uso desportivo. Foi assim que eu uni as duas pontas. Eu não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu, com certeza, mestre. O senhor respondeu não só a minha primeira pergunta, como já englobou na segunda, que foi uma conexão perfeita. Eu ia perguntar como o senhor conseguiu unir as duas áreas e como é conciliá-las. E eu acho que ficou muito claro a possibilidade, inclusive, da gente não abandonar uma paixão e conseguir conectá-las a outros universos. A gente sabe que na área jurídica, mas não só na área jurídica, na área do desporto também, existem várias modalidades, disciplinas que a gente pode seguir. Mas não só isso, né? Existem também várias oportunidades e perspectivas de carreira. No direito, por exemplo, a gente tem a vida acadêmica, tem o magistério, tem a docência, que é a vida acadêmica, se mistura com a vida acadêmica, tem a área da advocacia. E o senhor é um educador, é um acadêmico, um jurista. E eu queria saber do senhor quando foi que o senhor percebeu que essa área lhe encantava mais e qual o motivo dessas áreas te encantarem dessa forma? Você ter optado por seguir essa vida acadêmica. O Ingrid, não só seguir a vida acadêmica, mas também seguir a caminhar para e passo entre a academia e o corredor dos tribunais. Sim. Hoje, eu atuo no direito esportivo muito mais como consultor, porque é uma evolução natural, né? Você deixa de atuar como advogado nas contendas dos tribunais e, em algum momento, em todas as áreas de evolução do direito, isso acaba acontecendo. Você consegue algum destaque em algum momento e você é convidado para fazer consultorias, para ser aconselhador, para ser conselheiro. Eu exerço hoje, né, a função de conselheiro federal no Conselho Federal de Educação Física, mas você tocou numa coisa que para mim é muito importante, não é? Que é a questão da paixão. Realmente, a palavra-chave é essa. A paixão é o sentido de tudo. Não é? Foi isso que me fez unir as duas áreas. Porque eu não conseguiria hoje eu não conseguiria enxergar a advocacia, a consultoria jurídica e a academia sob o ponto, sob o ângulo, sobre a ótica do direito desportivo, eu não conseguiria ver fora do universo e os desportivos. E por que isso? Primeiro, pela paixão pelo esporte. E a paixão também pela justiça. O direito, ele entra na minha vida como uma consequência.
Foi a forma que eu encontrei de fazer, de tentar chegar até a justiça, encontrar o endereço da justiça, o caminho da justiça. E a paixão é o sentido. Qual é o sentido de unir as duas pontas? De unir a educação física, especificamente o desporto, a prática desportiva, e o direito. Como eu já disse, de tanto como atleta assistir injustiças, de tanto ver o direito dos meus pares sonegados, lesados, cerceados, me levou a apaixonar por uma causa. E foi essa causa da justiça desportiva que me deu sentido de viver. Tanto que eu sou sincero dizer hoje, eu não estaria na academia se fosse só sob o ponto de vista jurídico geral, legal. Eu não estaria na academia se fosse somente educação física. Teria que unir o direito à prática desportiva. E qual é a razão de ser entre o direito e a educação física nesse momento da sociedade brasileira e o que isso representa para o homem Ângelo Vargas? Eu diria para você o seguinte, eu te falei num termo-chave, que é a paixão, né, que é a motivação, e o sentido. Há uma obra que eu gosto muito, do Viktor Frankl, que, para mim, é a obra da vida dele, que chama Em Busca do Sentido, em que ele deixa claramente que o maior sentido da vida não é aquele que a gente diz a todo tempo, que é estar feliz. Porque você pode estar feliz por motivos ilegítimos. E essa felicidade é uma felicidade efêmera. Eu sempre procurei uma felicidade para a vida inteira, um verdadeiro casamento em comunhão total de almas com a academia, com a educação física, o esporte e o direito. E o grande sentido da vida, segundo o Viktor Frankl, é ter um motivo para ser feliz. Porque se você não tiver um sentido nessa felicidade, essa felicidade é uma alegria efêmera. Então, eu busquei um sentido. E unir essas duas coisas significa dar forma ao meu sonho. O que me levou a formatar esse sonho de alcançar a justiça? O direito. Eu tive que estudar direito. E ainda bem que eu fiz uma boa faculdade de ciências jurídicas. Na minha época, foram 5 anos do curso de direito. Era curso bacharel em ciências jurídicas. Você não formava em bacharel em direito, era bacharel em ciências jurídicas. Hoje os cursos são condensados com a reforma curricular, com a reforma do ensino, em 4 anos. Eu ainda alcancei 5 anos na faculdade. Foram 4 anos de educação física e 5 anos de direito. E toda a minha vida acadêmica, eu era atleta. Eu fui atleta até 2 anos depois, lógico, já numa fase, não de decadência, mas vamos dizer, de decréscimo de energia, até de interesse de competir, até 2 anos depois de formado. E aí eu me lembro que a minha vida como atleta, ela deixa de ter um sentido maior e eu passo a ver a alegria na profissão quando meu filho nasce. Aí meu filho nasce, meu primogênito, e eu vou deixando aos poucos de ser atleta. Eu tentei até retornar, porque eu tinha um grande sonho. Meu filho, uma vez, me disse que gostaria de me ver competir. Eu tentei voltar como atleta sênior, mas não deu. Não deu. O sentido da competição já havia se diluído. Eu gosto da prática. A maior competição que eu estabeleço, esse é o grande sentido, é comigo próprio. Porque tudo na vida, o tempo vai passando, você vai envelhecendo, é a ordem natural das coisas. Ainda bem que eu estou envelhecendo, que é a única forma de estar vivo é envelhecer. E as coisas, os valores vão se modificando, vão se transformando. E eu, nesse processo de envelhecimento, o esporte me ajuda bastante, porque ele me diz até onde eu posso ir. Ele me leva a adaptar todos os dias às minhas condições. Então, só para sintetizar
a sua pergunta. Eu não conseguiria hoje viver na academia e na consultoria desportiva, porque eu faço as duas coisas. Atuo como auditor de um Tribunal de Justiça Desportiva, como você sabe, Ingrid. Você, com minha estagiária, com estagiária do direito desportivo, com um membro pesquisadora do grupo de estudos de direito desportivo, eu diria que o direito é o contorno, é a forma, e o esporte é a substância. O esporte não teria sentido se não houvesse o contorno jurídico, o contorno do direito da legislação. E a legislação não teria a menor razão de ser se não houvesse a matéria, a substância. O corpo e a alma fundidos numa só dimensão, que é o desporto. Então, a matéria, a substância, o espírito é o desporto. A presença, a materialização desse desporto é o direito. Perfeito. Eu estou aqui, eu não tenho nem palavras para falar sobre isso, mas eu acho que sintetiza muito do que todos nós que estamos no direito desportivo pensamos e enfim, queremos seguir. Né? Eu agora perguntando para o professor, para o educador Ângelo Vargas, professor, por que o senhor falou assim, serei professor? Qual o seu objetivo sendo professor com os seus alunos e falar um pouco, eu queria pedir para o senhor falar um pouco sobre essa responsabilidade de ser professor. E para finalizar, eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco dessa responsabilidade mesmo de estar ensinando e de estar... Professor. Isso. Ingrid, vou ser muito sincero. Não foi opção. Aconteceu naturalmente. Eu não nasci professor e um dia disse para mim próprio que eu queria ser professor. Mas eu tinha uma necessidade muito grande de ensinar. Eu só não a conhecia, essa necessidade de ensinar. Você que foi minha aluna em 2 ou 3 disciplinas, ou mais, na faculdade, né? Até ser por... A Ingrid passou a fazer parte do grupo de estudos, que eu a convidei para fazer parte do grupo de estudos. Eu me interessei pela Ingrid, pela forma aplicada, correta, inteligente, como ela sempre atuou nos bancos da academia. Tive a honra de convidar a Ingrid. O que aconteceu? Eu sempre tive uma necessidade muito grande de ensinar, mas nunca tinha dito para mim que eu seria professor. Por que eu evoquei a presença da Ingrid? Porque você sabe a libido que eu tenho, o prazer que eu tenho de estar na sala de aula. Eu sou muito angustiado quando as pessoas não percebem e não decodificam as minhas mensagens. É uma angústia. Talvez a minha necessidade de ensinar seja dialeticamente uma necessidade verdadeira de aprender. Quando eu brigar no bom sentido, né? Quando eu reclamo com vocês, quando eu solicito de vocês na equipe que sejam organizados, que organizem o pensamento, que escrevam, mas que antes de escrever ou concomitantemente leiam, aguçem a curiosidade, deixem a curiosidade fluir. Talvez essa minha angústia, essa minha necessidade de organizar, seja que vocês se organizam, né? Que organizem, a minha necessidade de fazer com que vocês se organizem é dialético, que, a bem da verdade, é uma necessidade que eu tenho de me auto-organizar, de organizar a minha desorganização pessoal. Então, eu me tornei professor naturalmente, por querer falar de igual para igual com todos os meus pares. E essa mesma necessidade que eu tenho, esse prazer que eu tenho de ensinar, e é sincero, eu tenho de aprender. Então, ao mesmo tempo que eu ensino, primeiro, a primeira pessoa que ouve as coisas que eu falo sou eu próprio. E depois eu meço as consequências daquilo que eu disse.
que às vezes, como qualquer pessoa, eu falo naturalmente com um ato reflexo. Né? Eu tenho um estímulo, vou e verbalizo, dou forma ao meu pensamento. Agora, a mesma necessidade que eu tenho de verbalizar, eu tenho de ouvir e aprender. Porque se eu não aprender constantemente, eu saio, eu estou fora da academia. E eu preciso fazer o direito, no contencioso dos tribunais, eu preciso estar nas consultorias, unindo as diversas pontas dos problemas desportivos, para poder ter matéria para ensinar. Então, eu diria que o estudante, para mim, o aluno, ele não é a matéria-prima da minha vida. A matéria-prima da minha vida é o conteúdo. É aquilo que eu aprendo todos os dias e quero transmitir com uma necessidade insuperável de igualizar, de equalizar, de viver num patamar de igualdade com os meus pares. O estudante não é a matéria-prima. O estudante é a alma, é a razão. A matéria-prima é o conhecimento. E o estudante é a razão de ser da minha vida. Por isso que eu falo com muita coragem, com muita humildade, que eu não conseguiria viver hoje na academia se não fosse essas duas substâncias, o esporte e o direito. Há poucos minutos atrás, eu tenho testemunhas de que eu recebi um convite e a resposta que eu optei por dar foi justamente sustentada nisso que eu estou te respondendo. Na substância, não é? Na substância e na alma. Eu amo a matéria do direito desportivo, mas ela de nada me adiantaria se a alma não estivesse presente. A alma é que dá sentido a isso tudo. E a alma é o aluno. É ele quem me desafia. São vocês que me desafiam, Ingrid. Se vocês não me olhassem, não me desafiassem, eu não estaria vivo. Eu só sei que eu estou vivo porque vocês me veem, porque vocês me questionam. Então, ser questionado pelo aluno é uma forma de estar vivo. E essa forma de estar vivo é o que eu vou levar para o restante da minha vida. O direito e o esporte. O esporte como a essência do prazer e o direito como a forma dessa essência. Eu estou extasiada, professor. Confesso, estou emocionada com as tuas palavras. Eu acho que é isso. A gente tem que ser movido por aquilo que a gente gosta e Sempre. Há poucos o dias eu senhor... tive isso, não foi? Há poucos Sim, dias eu tive exatamente. isso. Eu ia até frisar isso agora, que a gente conversa muito sobre isso. E o senhor é coberto de razão, né? A gente tem que fazer o que a gente gosta, o que nos move, o que nos deixa vivo. Não tem jeito. Eu queria fazer a minha última pergunta. É uma pergunta conselho, né? Um conselho meu, eu acho que é um conselho que todo mundo quer receber, que é: qual a sugestão, a orientação o senhor pode dar para as pessoas que estão começando no direito ou para as pessoas que estão no direito há algum tempo e querem vir para o direito desportivo? Eu queria que o senhor falasse um pouco para isso e desse esse conselho para a gente. Procura o GED. É um bom conselho, é um bom conselho. É um bom conselho, né? Pragmaticamente, não é? É uma brincadeira, óbvio, a todos que estão assistindo, mas eu digo GED sem demérito ou medo qualquer de reafirmar o que é verdade, e não vai nem um pouco de arrogância, de vaidade, mas uma honra muito grande de fazer parte de uma instituição centenária, como é a nossa, Ingrid,
a faculdade, a nossa gloriosa Faculdade Nacional de Direito, onde todos os membros do GED, independentemente de se terem formado como bacharéis em Direito na FND, fazem parte, todos nós fazemos parte, representamos a FND através do direito esportivo, todos são membros agregados, registrados. A história do direito esportivo na FND é quase centenária. Primeiro que ela é a primeira instituição no país a institucionalizar curricularmente o direito esportivo, a matéria de direito esportivo. O grande enciclopedista do direito esportivo, primeiro pioneiro enciclopedista do direito desportivo em Terra Brasília, foi formado, é um egresso da Faculdade Nacional de Direito. Eu estou a falar do professor João Lira Filho, que se forma em 1926 na nossa casa e nunca deixou de se relacionar com a nossa casa, sempre esteve ligado honrosamente à nossa casa. E há um salto entre o momento em que o professor João Lira Filho publica sua primeira obra, no início da década de 50, e o momento em que a Faculdade Nacional de Direito institucionaliza a primeira cátedra de Direito Esportivo, que vai ocorrer ali em 1981. Na verdade, o direito esportivo começa a se estruturar na FND em 1974, 75. Mas ele só vai ser levado a termo em 1981 com a chegada do professor Ekel Raposo, que era delegado de polícia, um desportista, né, por essência, e ele fica na Faculdade Nacional de Direito durante 10 anos, 10, 11 anos, a lecionar direito esportivo ininterruptamente, até chegar o momento em que eu faço concurso público, e o professor, eu faço concurso público, eu entro na faculdade, e quando eu tinha ali 2 anos na FND, o professor Ekel se aposenta. E eu assumo a cátedra de Direito Esportivo. Eu tenho, na Faculdade Nacional de Direito, 28 anos. E desses 28 anos, 26 anos são dedicados ao direito esportivo. Porque eu entro primeiro como professor substituto, fico ali 2 anos. Há aquela interrupção natural, porque você não pode... na época, você não poderia dar continuidade ao contrato, é um contrato de prestação de serviço, até que eu faça o concurso público, sou aprovado no concurso público, e assumo a cátedra de Direito Desportivo. E, a partir daí, a maturidade do direito esportivo, com a nova matriz do ensino, da pesquisa e da extensão no nosso país, nós somos compelidos a criar um núcleo de estudos. É onde surge o GED, né? Ali por volta, aí já há um salto temporal, né? Em 2001, eu começo a estruturar o GED, e com a ajuda de 3 dos nossos colegas, o Rafael Fachada, que está conosco, um tempo depois o Rafael entra e começa a trabalhar comigo no grupo de estudos. Antes dele, o Braz Rafael da Costa Lamarca, que é nosso colega, está em Coimbra, e a nossa juíza, a doutora Giovana Brantes, sempre apaixonada pelo direito esportivo, e criamos ali o grupo de estudos de direito esportivo, que completa agora 19 anos. Então, quando alguém deve se interessar para fazer direito esportivo, hoje, na minha época, eu não tinha como. Eu tinha as obras clássicas do João Lira Filho, as 3 obras clássicas dele. E depois comecei a aprender com 2 homens que escreveram a história do Brasil na Constituição de 1988. Estou a falar do maior nome da educação física do Brasil, da minha época,
professor Manuel José Gomes Tubino, na área da educação física, e o professor Álvaro de Melo Filho, na área do direito. Escreveram o artigo 217 a 4 mãos. Esses dois homens escreveram a gênese do direito desportivo, da justiça desportiva. Pela primeira vez, uma justiça administrativa, que é a justiça desportiva, é matéria contemplada num texto constitucional. Eu não tive nada disso na minha época de estudante. Hoje, quem se interessa pelo direito desportivo, independente de estar formado há muitos anos, ou está acabando, terminando a sua formação, tem grupos de estudos para procurar, tem bibliotecas, tem matérias, tem substância e uso desportiva na internet para buscar nas bibliotecas virtuais ou mesmo nas bibliotecas físicas. Na minha época não tinha nada disso. Então, hoje, há uma amplidão de oportunidades muito concreta, palpável, substancial para quem quer estudar matéria desportiva. O caminho mais curto, eu digo que é a biblioteca. Assistir audiências nos tribunais de justiça desportiva para olhar, para ver se é realmente aquela matéria que quer atuar. Que eu considero muito bonito o ritual da justiça desportiva. A justiça desportiva é judiciário-forme. Ela tem o seu ritual. E é uma justiça constitucional, apesar de não fazer parte do judiciário brasileiro, mas é uma justiça administrativa constitucional. Tá? A única prevista na Constituição da República Federativa do Brasil. E o caminho mais profícuo, não o mais curto, mas o mais profícuo é estudar, pesquisar e tentar ensinar. Para isso, procure um grupo de estudos. Professor, eu acho que foi exatamente isso que eu fiz, né? Quando eu decidi ir para o Rio de Janeiro, sair de São Paulo para o Rio de Janeiro para estudar Direito. Logo no meu primeiro ano, contando um pouco da minha experiência pessoal no início do estudo de Direito Desportivo, no meu primeiro ano de Direito foi terrível, eu pensei em sair da faculdade em todos os momentos, prestei vestibular e tudo de novo. E logo no começo de 2017, eu estava no início do segundo ano, eu encontrei a disciplina de Direito Desportivo, ministrada pelo senhor, e mudou completamente a minha perspectiva sobre o direito e me deu aquele anseio de continuar no direito e fui convidada a participar do GED, que é uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Eu falo que eu visto a camisa do GED mesmo. É uma instituição dentro da Faculdade Nacional de Direito, que ela é inclusiva, né? A gente tem pessoas de todos os períodos da faculdade, não só da Faculdade Nacional de Direito, mas de outras faculdades de Direito, de outras graduações, de matérias diferentes, de educação física. A gente tem discente, tem doutor, a gente tem tudo quanto é tipo de pessoa, né, de personalidade também. Professor, eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de lhe entrevistar. Eu tenho certeza que todos que assistirem essa entrevista sairão mais decididos quanto ao seu próprio futuro, porque eu acho que foi muito esclarecedor e as suas palavras foram muito emocionantes. Eu acho que todo mundo sai daqui mais cheio de certeza do que quando começou a assistir. Não que a certeza seja absoluta, porque a gente sempre pode mudar aí no meio do percurso, a vida pode levar a gente para outro sentido, mas eu tenho certeza que fica um pouco mais confortável a gente definir um pouco melhor o que a gente quer, para tentar direcionar a vida para esse sentido. A gente fica por aqui hoje e eu convido que todos acompanhem, continuem acompanhando, e quem não acompanha ainda, comece a acompanhar as redes sociais do GED-FND, vão ficar aqui na descrição desse vídeo, para que todos desfrutem do nosso conteúdo. Até a próxima. Obrigada, professor. Muito obrigado, Ingrid. Muito obrigado a todos que assistem e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, estou orgulhoso de ter feito essa entrevista com você. Eu que agradeço, mestre.